Minoria social é uma situação de desvantagem social. Apesar de muitas vezes coincidir de um grupo minoritário ser realmente a menor parte da população, não é o fator numérico o essencial para que uma população possa ser considerada uma minoria. São as relações de dominação entre os diferentes subgrupos na sociedade, onde os grupos dominantes determinam como padrão que delineiam o que se entende por minoria em cada lugar. Comportamentos discriminatórios e preconceituosos também costumam afetar os grupos minoritários. A palavra minoria se refere a um grupo de pessoas que, de algum modo, em algum setor das relações sociais, se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Historicamente, os grupos minoritários são aqueles que, por alguma razão, foram excluídos da sociedade, marginalizados, e não tiveram plenitude de seus direitos básicos. Nesse sentido, podemos colocar a população negra, por exemplo, pois durante o colonialismo europeu, os africanos foram capturados e vendidos como escravos. Só no Brasil foram mais de 300 anos de escravidão, e mesmo após a abolição da escravatura em 1888, permaneceram em situação miserável, pois eram libertados de forma repentina e sem nenhum direito básico garantido. A população negra sofre com racismo em larga escala até a atualidade. Os movimentos sociais surgem como uma forma de modificar o poder institucionalmente constituído, ou então é uma maneira de exceção social de certos grupos. Algumas mobilizações possuem considerável apelo social, posto que podem desestruturar um poder constituído. E tem igualmente as que não possuem um avanço tão significativo, pois elas são simples manifestações. É comum que os grupos sociais sejam formados por grupos de pessoas que pertencem a alguma minoria social, surgindo a partir da percepção de uma injustiça ou de um problema social. A ação coletiva de dado grupo organizado possui o propósito de obter modificações na sociedade. Ocorre que sua forma de atuação é a luta política, que é um instrumento com o qual pretende alterar a ordem constituída. Outro item muito importante de todas as manifestações é a ideologia, já que ela é a base de todo o movimento. A ideologia responde pela união entre vários grupos sociais e benefício do movimento. Os movimentos sociais podem ser classificados em 5 tipos. O primeiro são movimentos de classe, que são os movimentos ligados a diferentes classes sociais e buscam alguma mudança na ordem social existente, principalmente em relação à diminuição de desigualdades sociais. Movimentos políticos, que têm como principal objetivo chamar a atenção da população para a importância da participação na vida política e nas decisões do país. Movimentos reivindicatórios, que são os movimentos que buscam soluções para as situações mais urgentes e que usam a pressão contra o Estado para conseguir as mudanças pretendidas. Movimentos rurais, que também são chamados de movimentos do campo, e as principais causas são relacionadas à distribuição de terras para a agricultura, que é a reforma agrária, e a substituição da força de trabalho humano pelas máquinas. E a última são as organizações não governamentais, as ONGs, que são organizações sociais sem objetivo de lucro, que se organizam por determinadas causas ou para ajudar grupos sociais específicos. Elas podem atuar em qualquer área, tanto a educação, saúde, assistência social, meio ambiente, entre outras. E todos esses movimentos sociais têm em comum algumas características. A primeira delas é a existência de um conflito social, que ela é a partir da observação da existência de um problema social, que os movimentos sociais começam a ser organizados com o objetivo de obter uma melhoria. Também temos o confronto e pressão contra o Estado, que é uma característica desses movimentos porque lutam pelo reconhecimento de direitos ou modificações que são impostas ou propostas por um governo, e a pressão social feita pelos cidadãos, que demonstram suas opiniões ou interesses, é uma das principais formas da mobilização social. Temos também o combate à injustiça social, que são os movimentos que envolvem questões relacionadas ao interesse ou necessidade de um grupo ou o combate de uma injustiça social. E por último, a luta por cidadania, que são as causas defendidas por movimentos sociais que são ligadas aos exercícios ou ao reconhecimento de direitos. Assim, elas são diretamente ligadas aos exercícios da cidadania. No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70 por serem fortes opositores ao regime militar. Uns exemplos seria o movimento estudantil, que pode ser destacado, pois, na época, grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a Passeata dos 100 Mil,
assim como no período das diretas já e do impeachment do Fernando Collor nas décadas de 80 e 90. O feminismo, ele luta pela igualdade de condições entre homens e mulheres, no sentido em que ambos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres, que desde a sua origem reivindica a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres. Sua atuação não é sexista, isto é, não busca impor algum tipo de superioridade feminina, mas a igualdade entre os sexos. Para muitos, o movimento feminista surgiu há pouco tempo atrás, mas para alguns historiadores, esse movimento tem sua origem lá na Revolução Francesa, com a revolucionária chamada Olympe de Gouges, onde ela contrapôs a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrevendo assim a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que propunha os direitos iguais entre homens e mulheres, tanto na formulação de leis quanto na política em geral. A Declaração de Olympe foi recusada pela Convenção, e anos mais tarde, a revolucionária acabaria sendo executada em Paris, mas ela acabou se tornando um marco no feminismo no mundo. Na Inglaterra, no século XIX, durante a Revolução Industrial, o movimento feminista teve um novo recomeço, por conta dos ideais emancipacionistas feminino que buscavam a obtenção da igualdade jurídica para mulheres. Outro fato marcante foi a inserção da mulher no mercado de trabalho, onde elas começaram a trabalhar nas fábricas. Mas o movimento feminista se consolidou apenas no século XX, mais especificamente na segunda metade da década de 60, onde, por exemplo, o direito ao divórcio da mulher foi concedido. A desigualdade entre gêneros em nosso país, assim como em muitos outros, é extremamente evidente e preocupante. Entre os principais fatores de diferença estão a desigualdade salarial. O salário médio das brasileiras são 47% menores que o salário médio masculino. Ou seja, ele sofre uma redução de R$ 1.266, segundo dados da Agência Brasil. A participação feminina na política brasileira também é inferior à masculina, cerca de 10% dos deputados federais são mulheres. Além dessas diferenças, elas ainda sofrem imensamente com a violência. Segundo dados da plataforma Disque 100, ano passado foram registrados mais de 3.500 casos de violência contra a mulher em todo o país. O assédio sexual também é um grande problema enfrentado pelas mulheres. Cerca de 90% delas já passaram por alguma situação de assédio em um ambiente público ou de trabalho. Com isso, conseguimos perceber que, mesmo com os avanços sociais, a desigualdade do gênero ainda persiste em nossa realidade, reprimindo e dificultando o acesso das mulheres às mesmas oportunidades que os homens dispõem. Com esses dados, percebemos que as instituições colaboram para a redução da independência econômica feminina, fazendo com que elas fiquem mais dependentes de seus companheiros, dificultando assim a sua emancipação. Ademais, a pouca representatividade política faz com que muitas mulheres não se sintam representadas, não concordando que nosso país apresente leis adequadas para protegê-las e que proporcione assim uma equidade entre os gêneros. Quanto a políticas conquistadas devido à luta e permanência do movimento feminista, podem ser citadas. A Lei Maria da Penha. O nome homenageia a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após anos de violência doméstica. A lei procura punir de forma mais efetiva os homens, normalmente os companheiros, agressores no âmbito familiar e doméstico. A lei contribuiu para a diminuição em 10% sobre casos de assassinatos contra mulheres, segundo dados do IPEA de 2015. Lei nº 13.104 de 2015. Qualifica como hediondo o homicídio quando realizado contra mulheres em razão do gênero. Surge o termo feminicídio. A pena para o criminoso varia de 12 a 30 anos de prisão. O movimento feminista traz atrelados à sua história diversas conquistas frente a uma sociedade patriarcal. Porém, ainda são muitas as diferenças e tabus relacionados ao sexo feminino quando comparado ao masculino. Portanto, a luta pela igualdade de gênero se mantém essencial na atualidade. Temos também os 12 direitos fundamentais da mulher, segundo a ONU. Dentre estes, o número 9, que corresponde ao direito a decidir ter ou não filhos e quando tê-los. O número 5, direito à informação e à educação, e o número 11, direito à reunião e participação política. O movimento LGBT é um movimento social de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, que surge com o objetivo de defender pessoas LGBT+, buscando eliminar leis de sodomia e pede fim à discriminação contra pessoas LGBT+. A homossexualidade já está presente na humanidade desde os primórdios.
Historiadores acharam registros de 1200 anos antes de Cristo que relatam a homossexualidade sendo aceita em algumas civilizações da antiguidade. Mas ao longo do tempo, a aceitação dessas pessoas foi diminuindo e começaram a serem vistos de forma negativa pela sociedade, sendo taxados como doentes mentais e também sendo mortos, por simplesmente serem quem são. Durante o Holocausto, evento trágico que tirou a vida de milhões de pessoas que tinham crenças, costumes e etnias diferentes do que a ideologia nazista considerava como correta, os homossexuais também tiveram suas vidas tiradas. Mas é daí que surgem dois símbolos que representariam essa comunidade: o triângulo rosa invertido e o triângulo preto invertido, que representavam os homens gays e as mulheres lésbicas. Ao longo do século, os homossexuais sofreram com muito preconceito e vítimas de diversos ataques. Mas em 28 de junho de 1969, ocorre um evento que serviria de base para a formação da comunidade LGBT, a Rebelião de Stonewall. Uma manifestação que reuniu gays, lésbicas, travestis e drag queens lutando contra rotineiras batidas policiais e revistas humilhantes que eram feitas em bares gays em Nova York na época. No Brasil, esse movimento chega na década de 70, durante a ditadura militar, por meio das publicações de dois jornais, o Lampião da Esquina e o Xana com Xana. O Lampião da Esquina foi fundado em 1978 e era abertamente um jornal com conteúdo homossexual, porém abordava outros conteúdos sociais. E o Xana com Xana foi fundado em 1981 por um grupo de lésbicas e sendo comercializado nos Ferros Bar, um estabelecimento frequentado por lésbicas. Em 1983, feministas e ativistas LGBT fizeram um ato político no Ferros Bar, por conta da proibição da venda do jornal no estabelecimento, e esse evento ficou conhecido como o Stonewall Brasileiro. A população LGBT sofre com diversos problemas em nosso país. Entre os principais estão a LGBTfobia e suas consequências, que trouxeram inúmeros problemas. Um dos dados mais alarmantes que afligem esse grupo é a própria violência, verbal e física, sendo essa última a mais preocupante. Segundo o Disque 100, foram registradas mais de 1.500 denúncias de violência contra pessoas LGBT no ano passado. Desses atos de violência, muitos resultaram em mortes. Cerca de 420 indivíduos perderam suas vidas. Assim, a cada 20 horas, um LGBT morre no Brasil por serem LGBTs. Grande parte desses casos não recebe nenhuma conclusão definitiva, deixando muitos agressores impunes. A LGBTfobia atinge principalmente os jovens. Cerca de 74% das vítimas de assassinato têm idade inferior a 24 anos. Além disso, ela é uma das principais causas de bullying e discriminação em instituições de ensino. Cerca de 73% dos estudantes LGBTs já sofreram algum tipo de agressão por parte de colegas ou professores. O Brasil ainda é considerado o país que mais mata transexuais do mundo, pois, segundo o relatório mundial da Transgender Europe, nos anos de 2016 e 2017 ocorreram 320 assassinatos de transgêneros em mais de 70 países, e 52% desses homicídios ocorreram aqui em nosso país, cerca de 71 assassinatos. Isso nos evidencia a grande discriminação sofrida por esse grupo, tendo dificuldades em diversos aspectos comuns ao cotidiano, como se expressar, se vestir e até mesmo se aceitar, por conta do medo de serem represados. Os LGBTs também apresentam dificuldade para conseguirem se inserir no mercado de trabalho, em especial os transexuais, que enfrentam muitas barreiras para conseguir se empregar. Ao longo das décadas, o movimento LGBT obteve diversas conquistas. No Brasil, até a década de 1980, o chamado homossexualismo ainda era visto como um transtorno sexual pelo Código de Saúde do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Assim, o Grupo Gay da Bahia iniciou no ano de 1981 uma campanha em nível nacional para a despatologização da homossexualidade, obtendo vitória em 1985, frente ao Conselho Federal de Medicina. Esse processo aconteceu 5 anos antes de a OMS retirar a homossexualidade de sua lista internacional de doenças. As paradas do orgulho LGBT também são uma importante conquista do movimento no Brasil, reunindo um grande grupo a cada ano e trazendo ainda mais visibilidade para a comunidade. A união civil estável e o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo são algumas das mais recentes e mais importantes conquistas do movimento LGBT brasileiro. O casamento entre homossexuais foi legalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. A utilização do nome e as mudanças de registro civil para a população de transexuais e travestis também é outra importante conquista do movimento LGBT. Desde 2009, os movimentos sociais podem ser utilizados no SUS e desde 2013 é permitido o uso no Enem.
Já em março de 2018, o STF determinou que os indivíduos transgêneros e que fossem permitidos alterar oficialmente em cartório seus nomes e registro de sexo. Também foi na década de 1980 que se iniciou a defesa da utilização do termo orientação sexual no lugar de opção sexual, uma vez que a homossexualidade é uma condição biológica inata e não uma escolha. E o movimento passou a atuar de forma massiva nas ruas na década de 1990, começando com pequenas marchas. Em 1997, foi organizada a primeira parada do orgulho LGBT do país, que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo. Atualmente, a parada gay de São Paulo é a maior do mundo e reúne um numeroso público. O processo de redesignação sexual, conhecido como mudança de sexo, passou a ser permitido pelo Conselho Federal de Medicina em 2002, sendo que, a partir de 2008, passou a ser ofertada pelo SUS.